povo, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Projeto Plantão Online. Projeto Plantão Online que acontece todas as quintas-feiras, 20 horas, aqui no meu Instagram, sempre trazendo algum assunto, algum tipo de tema voltado ao mercado imobiliário. E hoje com um gostinho especial. Hoje tem gostinho especial porque hoje é conexão de estados, hoje é live nacional. Estamos indo para o patamar nacional, meus amigos. Você que está chegando aqui comigo, seja muito bem-vindo. Por favor, já me diga como é que está o áudio, como é que está a imagem. Tá dando para me ouvir, para me ver bem? Meus convidados já estão na live, já recebi convite aqui, já vou aceitar, Felipão. Hoje, antes que eles entrem na live comigo, hoje eu vou estar recebendo o Felipe e o Wallace, corretores de imóveis, que eu tive a satisfação de conhecer. Vou contar essa história quando eles entrarem comigo ao vivo. E a proposta da live de hoje, vocês vão ficar por dentro de alguns instantes, porque eu já vou aqui aceitar Filipão. E já vou mandar o convite para o Wallace também. Deixa a Felipe entrar na live. Fala, meu brother! Fala, meu grande amigo, satisfação! E aí, meu querido? Estamos aí com compromisso feito, compromisso cumprido. Poxa, Matheusão, uma satisfação enorme estar aqui fazendo parte desse projeto seu. Você sabe, eu já me externei, né, várias vezes, a alegria e a gratidão. Olha ele aí, ó, olha o Goiás aí, ó. Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Bom demais. Rapaz, agora ficou completo, viu? É o trio da seleção, é trio da seleção. É isso aí, é isso aí. Agora vai, hein? Pessoal, o seguinte, para quem está entrando na live agora com a gente, a proposta dessa live aqui começou em Goiânia, em julho de 2022, quando numa conexão, numa viagem para a gente poder aumentar, né, nossas expectativas profissionais no mercado imobiliário, a gente se encontrou na Academia de Vendas em Goiânia e essa conexão perdurou e eu tenho certeza que vai permanecer. E a gente hoje está com a proposta de falar para vocês sobre a visão do mercado imobiliário, né, a nível nacional. Temos o Wallace representando Goiânia, temos o Felipe representando Minas Gerais, a gente vai ouvir os cenários, eu represento a Bahia aqui de Salvador. E vamos falar, né, das visões que nós encontramos, as expectativas. Estamos aí no momento eleitoral, então muitas pessoas dúvidam o que vai acontecer no mercado imobiliário, seja Lula, seja Bolsonaro presidente. E tem muitas quebras de objeções também. A gente se reuniu essa semana, batemos um papo, vamos trazer um exemplo. Mas eu quero fazer o seguinte, por ordem, para ficar um negócio bacana, eu vou me apresentar logo, porque tem a galera de vocês que certamente me conhecem, né? E aí depois cada um vai falando, se apresentando, a gente vai... Salvador, Beleza. certo? Trabalho na área imobiliária há 6 anos e de 2 anos para cá, né, de 2020, início da pandemia para 2022, eu passei a trabalhar especificamente com móveis em lançamento, móveis na planta, e eu tenho realmente resultado, muitas histórias para contar e compartilhar com vocês hoje aqui, beleza? Vou passar a palavra agora aí para quem é que vai começar, senhores. Vou até Opa! Levantar a mão, né? Vamos fazer o sinal. Posso começar me apresentando. Meu nome é Felipe. Além de trabalhar no mercado imobiliário, também sou advogado, tenho formação jurídica. Sou aqui de Minas Gerais. Apesar de estar hoje aqui no mercado imobiliário de Uberlândia, sou nascido em Belo Horizonte, na capital. Cresci no interior de Minas, cidade de Abaeté, cidade da minha família, cidade de grandes amigos também, ô Matheus. E assim, é uma satisfação enorme estar aqui. Eu acho que a gente falar do mercado imobiliário nesse contexto em que nós estamos, né? Nós estamos prestes a uma decisão muito importante, né? Quem será o chefe, né? O nosso governante. Então eu acho que é sempre bem-vindo. Quanto mais diante aqui de duas feras do mercado imobiliário, Golden Boy, grande amigo da Bahia, o Wallace,
uma amizade feita de forma genuína, né? Igual o Matheus falou aqui, a gente se encontrou na Academia de Vendas, um evento da MyBroker lá em Goiânia, em que eles proporcionam para a gente muito conteúdo, muita confraternização, muita conexão, e nada mais justo que a gente celebrar, né, essa amizade com uma live, com compartilhamento de conhecimento. Mas é isso aí. Eu estou no ramo jurídico, trabalho hoje mais com direito imobiliário, já há alguns anos eu tenho focado, né, a minha atuação no ramo imobiliário, então acho que eu vou contribuir muito aqui para a live nesse sentido, né, trazendo algumas questões que envolvem o direito, né, em termos geral, e também, por que não, agora corretor, as novidades do mercado imobiliário aqui de Uberlândia, de Minas Gerais, para contribuir aí, para todos os nossos seguidores né, terem a certeza de que qualquer decisão ela tem que ser pautada no conhecimento, na análise, né? Então é isso aí, meu amigo. Passa a palavra aí para você, Goiano. Tamo junto. Rapidão, deixa eu aproveitar o hype aqui. Tá aperta muito nesse coração do lado da tela, porque vocês vão estar valorizando aqui. Eu, Felipe, o Wallace, estamos utilizando para trazer esse conteúdo. Vai propagar para pessoas, então aperta muito no coração aí, não custa nada, valeu? Jogador Wallace. Fala, meus queridos, boa noite, como é que vocês estão? Eu já quero começar aqui falando com a galera que está assistindo. Você que está acompanhando a gente aqui, já pega esse aviãozinho aqui, eu mando para 7 pessoas, tá? Que você mais quer ver bem, que você quer ver as pessoas ano que vem investindo, ganhando dinheiro, porque aqui a gente vai falar um pouco disso também, né, galera? E meu nome é Wallace, eu sou lá do interior do Pará, tá? Já moro aqui em Goiânia já tem um tempo e estou na corretagem já tem 2 anos, né? Passei um período na MyBroker, foi onde que eu conheci essas feras aqui do mercado, é onde que a gente participou da Academia de Vendas, que eu anotei o nome aqui, é interessante, a Academia de Vendas que a gente participou era o verdadeiro consultor financeiro, né? Não é isso? Vocês que participaram com a gente viram. A gente teve o Primo Rico, né, um fera aí, né, das finanças, do mundo das finanças lá, ensinando a gente aprendeu muito e hoje a gente está aqui para compartilhar um pouco do que a gente, né, vem aprendendo nesses últimos dias e no último ano com o movimento do mercado. Assim, primeiro agradecer o Matheus, né, que chamou a gente, senhor, o fera das lives. Eu falei, Matheus, eu vou chegar lá no seu nível de, né, desenvolver na frente da câmera. O cara é fera, não tem para onde correr. E ao Felipe, amigão, a gente tem mantido contato, boas amizades que a gente fez, porque a Academia de Vendas e Eventos são para isso, fazer boas relações. Até aqui, 2 feras, eu mais o Felipe, inclusive, a gente eu já mandei uma captação para ele lá em Uberlândia, falei, Felipe, olha aí, cuida aí, vamos vender, porque a gente está aqui para isso. Obrigado, meus irmãos. Manda ver, Matheus. Foi até bom você dar esse exemplo aí para o pessoal ver que essas conexões, elas ficam, entendeu, irmão? Essas conexões, elas ficam e o propósito que a gente se reuniu hoje aqui, ele é um propósito maravilhoso, porque é um propósito de levar conteúdo. Aqui a gente não quer que a pessoa pense que é uma live para comprar imóvel. É uma live de conteúdo para ela ficar esclarecida do que está acontecendo no mercado imobiliário a nível nacional, porque estamos em estados diferentes, estamos tendo vivências diferentes, né? Eu queria dar até o pontapé inicial de conteúdo aqui, irmãos, falando um pouco da minha experiência e depois vocês contam vocês no mercado aí da cidade, do região de vocês, e a gente entra nesses aspectos relevantes para o pessoal entender. Mas eu acho que é interessante as pessoas entenderem o sentido do que por exemplo, em Salvador, em região metropolitana, com o mercado de imóveis novos, imóveis que estão na planta, imóveis que estão em construção, e de repente até aquele empreendimento que construiu não vendeu ainda 100%, ou faltou algum. E aí a gente trabalha com empreendimento. Ou seja, nunca tiveram donos esses apartamentos. E o que é que aconteceu, né? Nesse movimento pós-pandemia, a gente sabe que é o vírus, mas a gente tem um controle maior, né? Depois das vacinas, tudo está se restabelecendo. E alguns fatores que iam diretamente para os incorporadores lançar esses fatores estão contribuindo muito
Porque, assim, aqui em Salvador, eu posso dizer para vocês, duas regiões ou três, só como exemplo, onde você encontra seis de tipologia. Mateusão, seu áudio tá picando um pouco. Tenta falar mais próximo aí do microfone que tá dando uma picada. Não sei se é só aqui comigo. Vamos fazer É aqui também. vocês puderem, se vocês dois puderem, colocar o microfone de vocês no mudo enquanto eu falar, isso aí muda. Porque Tá, Jóia. meu fone, eu não consigo encaixar aqui no iPhone, irmãos. Aí é só enquanto eu falo, beleza? Depois eu boto o meu no mudo e a gente toca o barco. Então, só para o pessoal entender, esse mercado de imóveis novos está passando por um momento agora de ascensão gigantesco. Os construtores estão lançando mais empreendimentos e um dos motivos que eu considero como principais é a questão do INCC. O INCC, durante a pandemia, ele se perdeu, na verdade, né? Subiu em patamares que chegou a mais de 2%. E isso impactou totalmente. Os construtores fizeram, pô, o INCC está mais alto. O que é que o INCC influencia? Ele influencia na questão da obra, do custo de obra, materiais como areia, brita, mão de obra, ferro, cimento, tudo que envolve obra. E tudo ficou muito caro durante a pandemia. E o movimento que está acontecendo já tem alguns meses, inclusive, é de que o INCC ele se reduziu. O último mês deu 0,1% de correção. Isso está encorajando ainda mais os incorporadores, os construtores a lançarem empreendimentos, certo? Eu falo isso porque aqui em Salvador, a região da Orla de Salvador, que tem um bairro chamado Jaguaribe, tem mais de 5 lançamentos simultâneos. Lançamento que, irmãos, lançamento que no pré-lançamento, vocês dois corretores sabem o que é isso. No pré-lançamento vendeu 100%, cara. Na beira da Orla de Salvador, onde vai ter uma obra de requalificação que a prefeitura vai fazer gigantesca, que vai trazer valorização. Então, o que é que eu quero dizer aqui para quem está nos assistindo e quem está de repente aí em Goiânia, quem está de repente em Uberlândia? Eu estou trazendo um cenário de Salvador e isso com certeza os meninos vão trazer aí, se reflete na região deles também. Eu tenho certeza que também está tendo esse movimento lá em Uberlândia, lá em Goiânia, cada um também de uma forma, vocês atuam no mercado de vocês, a gente vai estar ouvindo cada um falar. Mas o que eu quero resumir aqui, principalmente para quem é daqui de Salvador e de repente está me seguindo, está aqui na live agora, é que o momento do mercado imobiliário é um momento de ascensão. A gente vai ter aqui para Salvador, meus irmãos, acreditem vocês dois se quiserem, eu tive essa informação hoje. Até o final de 2023, mais de 45 lançamentos em Salvador. Até o final de 2023, mais de 45 lançamentos em Salvador. Eu estou falando só de Salvador, fora a região metropolitana. Então, o movimento do mercado imobiliário está realmente muito intenso. Incorporadores daqui de Salvador que faziam empreendimentos de altíssimo padrão, como André Guimarães, voltando a construir com 2, 3 lançamentos ainda em 2022, mais lançamentos para 2023. Eu estou falando demais e já vou abrir aí a oportunidade para vocês, mas eu quero deixar claro para quem está aqui na live. Eu estou elétrico hoje porque eu estou empolgado, pai. Eu estou empolgado. Eu gosto de falar de mercado imobiliário. Quando eu sento para falar de mercado imobiliário, eu fico assim. Então, eu quero dizer para você que está me seguindo, se você pretende comprar um imóvel, certo? Na planta, em Salvador, de repente, se você está em Goiás ou em Goiânia ou está em Uberlândia, quer investir aqui em Salvador, já tem o contato do pai aqui, já investe aqui. Porque imóvel na planta vai ter bastante opção. Desde o programa Casa Verde e Amarela até o alto padrão. Beleza? Mas eu quero ouvir aí um de vocês dois me falar como é que está aí o mercado da região de vocês. Vou botar o meu no mudo aqui. Já vamos na ordem, então. Estão me escutando bem? Olha, eu, como vocês sabem, né, comecei no mercado imobiliário há pouco tempo, apesar de ter uma atuação enquanto advogado já na área, que eu entrei de cabeça faz pouco tempo. E também não tem tanto tempo que eu estou morando aqui em Uberlândia. Mas, cara, quando eu vim para Uberlândia, na pandemia, tudo fechado, né, aquele marasmo, aquele período complicado que a gente passou, eu fiquei muito assustado com o tamanho e a força das incorporadoras, as grandes construtoras, que mesmo diante daquele cenário de crise, né, uma crise econômica, uma crise sanitária, não deixaram de arregaçar as mangas, fazer os investimentos. Hoje a gente tem aqui em Uberlândia lançamentos de todos os tipos, Matheus.
A gente tem lançamentos que vão desde grandes apartamentos até condomínios fechados, você entendeu? A gente tem aqui a Zona Sul de Uberlândia em franco crescimento, bairros inteiros planejados, você entendeu? Sendo lançados. A gente tem um exemplo aqui agora, o Gávea Jardim, já é um bairro que ele já vai vir totalmente planejado, com uma pegada tecnológica, de segurança, você entendeu? Para os moradores que adquirirem os terrenos e vão, né, construir suas casas oportunamente, lotes comerciais, você entendeu? Bairro planejado, para quem está nos acompanhando e de repente não entende, é uma localização estratégica demais. Por isso que é planejado. Então você tem um teor um vetor, perdão, de valorização gigantesco, né, irmão? Porque é muito estratégico onde eles constroem. Constroem num local bem específico, né? Sim, sim. A gente tem um exemplo aqui em Uberlândia, para mim, né, para ficar mais claro, o Parque Una. A Idealiza, uma construtora que ela já entregou empreendimentos em Sergipe, em São Paulo, são verdadeiros centros de convivência. Eu acho que a gente nem pode mais falar em imóvel simplesmente, porque à medida que o tempo passa, o mercado vai ficando mais exigente e as construtoras se ligaram para isso. Tanto é que quando a gente fala bairro planejado, né, às vezes a pessoa pensa, peraí, vai traçar as ruas, vai fazer o meio-fio, não, vai entregar a infraestrutura e depois, com o tempo, as coisas vão se resolvendo? Não. As incorporadoras, elas viram a necessidade de se incluir nesse tipo de loteamento, você entendeu? Questões urbanísticas que envolvem a convivência dos moradores. Então você tem praças com paisagismo, você tem mecanismos de segurança. No caso específico de um lançamento que a gente vai ter agora em novembro aqui em Uberlândia, a gente tem inclusive uma conexão entre os moradores, né, que vão poder contar com um sistema, um aplicativo que dá um amplo acesso à associação de bairro, né, uma coisa democrática, entender o que está acontecendo, quais são as mudanças necessárias para a melhoria, né, da qualidade de vida de todo mundo. Então, assim, Uberlândia, eu sou suspeito para falar, Mateusão, Wallace, conheci Goiânia também, fiquei maravilhado, mas, cara, Uberlândia, como diz o Mário Sérgio Cortella, é uma cidade exuberante, ela tem muito espaço para crescimento, é uma geografia muito favorável. Então, eu acho que é por isso que as principais construtoras hoje do Brasil estão aqui em Uberlândia fazendo seus lançamentos, né, que vão desde apartamentos. A gente teve agora, nesses últimos meses, ainda está acontecendo muito lançamento de estúdios. Eu creio que a gente deve ter um movimento assim também aí em Salvador, na Bahia, em Goiânia, porque é um investimento mais baixo, um alto índice de valorização, uma rentabilidade muito grande. Então, isso tem atraído muitos investidores. A gente tem uma evolução, né, da pessoa que investe em imóvel. Hoje, a pessoa não investe em imóvel só para moradia, só para residência. Ela investe em imóvel para ganhar dinheiro, sim. E isso é uma cultura muito boa. Uberlândia tem no seu DNA o empreendedorismo, você entendeu? É uma cidade que no próprio nome já diz, para finalizar, Uber fértil, Lândia, terra fértil, onde se planta, tudo dá. É uma cidade maravilhosa, a gente ainda vai ter uma oportunidade de se encontrar aqui. E é isso aí, um mercado imobiliário que está pujante. Zona Sul de Uberlândia não para de receber investimentos. E pelo que eu isso aí. acompanho no Instagram, que eu acompanho o seu, que é daí de Uberlândia, acompanho o Matheus Percussor também, que é da MyBroker, e outros também amigos, eu percebi que a MyBroker quebrou vários recordes de venda, né? Então, a cidade de Uberlândia está tendo muito lançamento e os corretores no mercado imobiliário estão conseguindo, né, ter esse desenvolvimento de vendas, realizações de sonhos, né? E isso é muito bacana, cara. Pô, que bom que você compartilhou essa sua vivência, Filipão. E sempre com um vocabulário que eu amo, pai. Rapaz, eu fico assim, rapaz. Teve até teve um pessoal comentando aqui, ó. O Gustavão, show de explicação. Não sabia disso, Felipe. Ele já comentou que veio aqui para a live através de você, Filipão. E teve Gustavo, um querido, parceiro. o Fonseca, doutor Felipe, super engajado. Pô, que bacana. O pessoal aí do nosso conteúdo. Wallace, meu irmão, jogue duro aí, papai, que você também é uma fera.
Pessoal, vou pegar o ponto aqui, a fala do Felipe. Uber, pega esse Uber e vem para Goiânia, que aqui o mercado não para. Eu já chamei o Matheus, quando ele estava aqui, eu não deixei ele ir embora sem antes, né, chamar ele. Eu falei, Matheus, cara, a gente foi lá no Parque Flamboyant, chegou perto do empreendimento lá, muito legal, ali na região. Eu falei, tá vendo isso aqui? É isso aqui que a gente trabalha e tal, a gente trabalha com lançamento. Expliquei para ele como que funcionava, como que era assim, o processo. E aí ele ficou apaixonado. E aqui tem algumas pessoas que são do mercado imobiliário aqui de Goiânia, que estão assistindo a live, que eu vim entrando. Então, pessoal, um abraço para vocês, tá? Obrigado por vocês daqui de Goiânia, pessoal aí de Salvador e das outras regiões que estão aqui acompanhando a gente. Mas o que falar do mercado imobiliário de Goiânia, né? É um polo que ele não para de crescer. Aqui em Goiânia, desde condomínios fechados, né? A gente tem a linha Jardins, tem uma linha nova aqui para Teodoro, que eu vou falar para vocês, não tem outro igual no Brasil. Ele é um complexo gigantesco, sabe? Todo preparado, meu gerente entrando aqui, salve Rafael, obrigado. Então, assim, e hoje eu estou focado mais em imóveis de rua, né? Mais em casas. Então, assim, hoje, nessa vivência, a gente percebe, o mercado não para, tá? Quando eu estava lá trabalhando com os lançamentos, o lançamento aqui vem de 80%, 90% no primeiro dia, na primeira semana, ou se não vender no primeiro dia. Então, assim, andando aqui em Goiânia, né, almoçando, jantando com o pessoal, a gente percebe que conhece muita gente que vem de fora por conta do movimento do mercado, que o mercado goiano tem gerado, né? É um mercado bem falado. Hoje, a galera costuma falar de investimento, cita o pessoal da Faria Lima, né? Que é onde os maiores investimentos rolam e tudo. E eu vou falar para vocês, um dos maiores fundos de investimento do Brasil, fundos imobiliários, ele se encontra aqui em Goiânia, tá? E ele está investindo nos empreendedores locais e fomentando o mercado e trazendo moradia de qualidade e no preço justo. Então, assim, o mercado aqui não para. Matheus e Felipe estão convidados, venham trabalhar conosco aqui em Goiânia, o mercado não para. Wallace, você comentou aí numa parte de sua fala, só para traduzir para quem é daqui de Salvador, só para o pessoal entender, porque tem algumas vamos dizer, algumas falas que são bem de localizações nossas. O Wallace falou, trabalha com imóveis avulso. Avulso é imóvel usado, gente. Imóvel que, por exemplo, o Matheus é dono de uma casa e quer vender essa casa. Uhum. Com esses empreendimentos, né, irmão? É isso? Isso. Imóveis avulsos e construções novas. Por exemplo, aqui a gente trabalha direto com um pequeno construtor e constrói a casa e traz para a gente, tá aqui, minha casa está disponível, casas novas também, só que são a maioria na rua, né? A gente chama aqui de casas de rua. Mas eu acho que aí seria o avulso, a Ana Maibroca aqui às vezes fala revenda, tá? Mas são esses imóveis de rua que o construtor faz, geralmente casas. E apartamentos, um ou outro, a gente também pega para revender também. Mas o nosso foco são casas de rua, né? Novas. Show de bola. Ó, eu vou fazer o seguinte, irmãos. Eu já vou dar uma aquecida aqui na audiência, quem está acompanhando a gente. Se tiver alguma dúvida específica sobre mercado imobiliário, pode estar mandando aí. Tem uma caixinha aqui, você pode mandar ou comentar aí na live, não tem problema nenhum. Só que eu já vou levantar a bola de um assunto que eu acho que é bem interessante a gente tratar aqui um pouquinho, que é um assunto que acaba se tornando muitas vezes uma polêmica, né? E tem muito conteúdo na internet que confunde as pessoas. E as pessoas, elas se levam por essa linha de confusão. E eu acho que a gente tem como missão não é bater de frente com ninguém, mas é esclarecer que não é muitas vezes não é da forma como é visto, né? E a internet está aí, as pessoas falam o que querem, felizmente ou infelizmente. Só que tem um lance, cara, que é bem polêmico, que é aquele velho paradigma. É melhor comprar ou alugar, né? E eu sempre digo assim para os meus clientes, irmãos, olha, depende do que você está vivendo, depende da sua realidade. Tem momentos que a gente não tem para onde correr, tem que ir para o aluguel mesmo, é normal. Porém, eu também sou a favor de uma diversificação de carteira de investimentos. A pessoa não deve investir só em imóvel, mas eu tenho como
ideologia que, pelo menos, um imóvel a pessoa tem que investir na vida dela. E quando eu falo investir, as pessoas às vezes pensam, né? A gente, quando trata na corretagem sobre com o cliente, ô fulano, você quer comprar esse imóvel para moradia ou para investimento? Quando a gente fala isso, a gente fala para entender qual é o tipo de diálogo que a gente vai ter, porque o investidor ele tem um perfil de pensamento sobre a compra. Quem vai comprar para morar tem um outro perfil. Só que se a gente levar ao pé da letra mesmo, seja para moradia ou para investimento, imóvel sempre é investimento. Sempre vai ser investimento. Porque ninguém compra um imóvel, por exemplo, no valor de R$ 200.000 e vai querer que daqui a 10 anos esse imóvel valha R$ 50.000. Porque senão isso não é investimento. Investimento é você investir e ter retorno sobre isso. Né? Então o imóvel é o que proporciona isso para o cliente. Então quando o cliente tem dúvidas sobre é melhor morar ou alugar, eu primeiro puxo ele para ele entender a realidade dele. Porque às vezes o cliente ele tá prontinho ali para a compra do imóvel, cara. Só que ele abre um vídeo no YouTube e vê a pessoa fazer um cálculo que ela não faz a correção do aluguel, certo? Ela esquece da correção do aluguel pelo IGPM e ela esquece do principal, irmãos, da valorização do imóvel. Ela não calcula a valorização do imóvel. Ou seja, ela pega só o valor que a pessoa vai pagar de juros para o banco do financiamento. Então, eu vou abrir aí para vocês poderem, né, dar suas explanações, mas em relação a isso, comprar ou alugar, depende do momento, essa é a minha opinião. E se a pessoa tem condição de comprar, meu amigo, compre o imóvel. Se está no momento de compra, aí vai precisar de uma consultoria. Filipão e Uberlândia dá dele lá presencialmente, você fica. Não pode presencial, faz chamada de vídeo. O Alas, a mesma coisa lá em Goiânia. A gente está para dar consultoria para os nossos clientes. E esclarecer para ele. E eu vou dizer a vocês mais, antes de passar a palavra. Quando o cliente ele não está no momento de compra, dessa boca aqui saem as seguintes palavras. Meu amigo, não é o momento. Porque se você comprar agora, não vai ser legal para você. Sabe o que é que eu ganho do cliente? Eu ganho respeito, cara. Eu ganho confiança. Porque ele está percebendo que eu não quero que ele faça um negócio para eu botar o meu dinheiro no bolso. Ele está percebendo que eu estou preocupado com ele. Então, existe uma consultoria para você entender. E entre comprar e alugar, é melhor comprar se você estiver no momento de compra. Vamos lá. Opa, eu vou puxar a sardinha aqui para o mercado imobiliário, né? Utilizando um chavão. Na academia de vendas, a gente teve a oportunidade de uma pessoa pôr um ponto final nessa dicotomia. O investimento, ele não é antagônico um do outro, né? Eu vou partir dessa premissa, Mateusão, por quê? Ficou muito claro na palestra, principalmente do Thiago Nigro e do Ronaldo também. Ronaldo da MyBroker também, ele explicou isso de uma forma maestral, de que o investimento, muitas pessoas falam, mas é preferível que você viva de aluguel e invista em outras coisas, que não o seu próprio imóvel. Não é que por causa desse motivo que a pessoa ela tem que escolher. Por quê? Os investimentos eles se complementam. Não investir em imóveis para investir em outras áreas, ótimo, mas a gente tem que ter em mente que o imóvel, diferente de outras modalidades de investimento, inclusive investimentos mais conservadores, né, cujo risco é menor, o imóvel, dentre todos, é que tem menor risco e está mais imune a crises. Por que eu falo isso? Felipe, você está falando isso só porque você quer me vender um imóvel. Não é por isso, não. Eu falo isso porque o investimento em imóvel, ele tem uma valorização que ela não é uma valorização exponencial, gigantesca, momentânea, mas ela é uma valorização constante, contínua. Porque todo imóvel, desde que o imóvel que você compra no lançamento, né, na planta, ele se valoriza. Ele se valoriza. Eu nunca vi uma história de que o imóvel se desvalorizou. No outro passo, no mercado financeiro, né, vamos pegar aqui os investimentos em geral, você tem uma oscilação muito grande. Então, assim, eu acho que o brasileiro ele procura num investimento, diferente de uma aposta para ganhar renda rápida,
ele procura um investimento mais sólido, mais seguro, mais certeiro, do qual ele, se precisar, ele vai conseguir, de uma forma real, realizar, né, uma venda e recuperar aquele investimento de forma tranquila, porque o imóvel ele dá essa segurança. Ele dá essa segurança. Então, eu acho que e isso ficou muito bem resolvido para mim, né, na minha opinião, lá na Academia de Vendas, quando a gente aprendeu que não são investimentos antagônicos. E o fato de você investir no mercado financeiro não te impede de investir no imóvel, assim como você investindo no imóvel não te impede, né, de se aventurar aí no mercado financeiro, que também gera bons lucros. Então, assim, a gente teve um argumento muito forte agora, principalmente na pandemia, para aquelas pessoas que ainda moram de aluguel. Não estou falando nem de investidor, não, sabe, Matheus? Aquela pessoa que mora de aluguel. O IGPM ele teve um aumento estratosférico em termos, né, de ajuste inflacionário. Foi uma coisa que ninguém acreditava, um aumento de 20%, né, em algumas cidades, bateu 23% o aumento do IGPM acumulado. E isso para um orçamento de uma família, né? A família brasileira, a gente acabou de passar por uma crise, a gente já está com uma inflação muito alta dos produtos, dos alimentos. Então, você manter um aluguel com o aumento que está tendo, não é que você nunca deva morar de aluguel, até porque em algumas situações, né, Matheus, como você bem ressaltou, a condição da vida da pessoa ali, às vezes o trabalho dela é intermitente, ela tem que estar sempre mudando de cidade, né? A pessoa ainda não se estabeleceu na cidade, ela ainda está se decidindo ali em qual bairro que ela vai querer morar. O aluguel ele é super válido, ele é uma alternativa e sempre vai continuar sendo. Mas investir no seu imóvel, investir num patrimônio, você não está rasgando o seu dinheiro, você está investindo o seu dinheiro, como o próprio nome já diz, certo? Então, assim, é uma frase que eu aprendi ela já faz um tempo, mas que eu acho que ela é bem pertinente para finalizar minha fala aqui, para deixar vocês também fazer a digressão, o Wallace fazer a digressão. Imóvel não se espera para investir, se investe e depois se espera. É isso aí. Vai lá. Essa questão do investimento, comprar imóvel e investir é engraçado e ficou realmente marcado, porque um dos grandes ícones aí do mercado financeiro, que é o Primo Rico, né, ele falava sempre isso e hoje ele mudou de ideia, né, ele mesmo falou pra gente que depende, né? A pergunta é igual o Matheus respondeu para cliente dele, depende. Cliente, vale a pena eu comprar um imóvel ou investir? Depende da sua situação. Mas o que nós queremos ressaltar aqui é que, para a grande maioria dos brasileiros, classe média e classe mais baixa, compensa muito mais você comprar um imóvel do que morar de aluguel no longo prazo. A questão é essa. Igual o Matheus falou, nós estamos aqui não só para tentar te vender o imóvel, mas gerando educação financeira, né? A gente não quer te empurrar. Pelo menos, eu não vou para a visita para empurrar o imóvel para a pessoa. Eu vou, geralmente a gente faz um pré-atendimento, né? E se ela tiver em condições, a gente faz uma análise e vê. Não, beleza. É o ideal, é a hora certa de você comprar o seu imóvel. Gente, eu vou trocar aqui só o fone, porque eu recebi aqui. Só um minutinho, pessoal. Tranquilo. Enquanto que você está trocando o fone, deixa eu só fazer um complemento aqui a essa questão, né, de IGPM e de taxa de juros referente, por exemplo, a um financiamento. Opa. O computador aberto aqui. Opa. O outro estava melhor, Esse está dando muito ruído, o Wallace. Até ontem, quando a gente estava conversando, é melhor ficar com o outro. Tava dando para te ouvir perfeitamente. Esse menor. Isso. Fechou. Melhorou? Vamos ver, peraí. Peraí que eu não estou escutando vocês agora deu uma... É porque o meu tá... Isso. Quem não tá falando, coloca no mudo para não dar o eco, para não atrapalhar. Vai lá, Wallace, conclui aí.
Beleza, entendi. Não, igual vocês falaram, eu vou seguir na mesma linha. A questão do imóvel é muito mais profunda do que você falar que vale a pena eu pegar o meu dinheiro e colocar em determinado lugar ou não, porque a compra do imóvel, ela gera, né, outros quadros na vida da gente. A partir do momento que você tem o seu imóvel, você tem mais segurança, né? Você gera mais segurança para a sua família, tanto emocional, né, quanto financeira. E a questão das taxas, né, gente? A gente teve um aumento aí absurdo do IGPM no último ano, como o Felipe falou, mesmo aí 21%, e nos últimos anos acima de 15% o IGPM, e nós temos que o financiamento é menos que isso. E um dado que eu peguei antes da gente começar a live é que, em média, o brasileiro gasta de 31% a 34% da renda com aluguel e financiando, né, 25% a 30% da renda. Então, assim, só por aí a gente consegue tirar que o reajuste do aluguel ele é muito acima do que o do IGPM. E, assim, é um dos pontos que a gente consegue, né, verificar comprovadamente que o financiamento, que o povo fala, você vai pagar 3 casas, só que você morando de aluguel durante 30 anos, você paga 3 casas e não tem nenhuma no final, né? E aí eu queria passar a bola para o Matheus. Inclusive, irmão, a pessoa que faz esse cálculo, né, o cliente que muitas vezes pergunta para mim, ele faz assim, o valor de parcela ficou quanto? Aí eu falo, R$ 1.500, por exemplo. Aí o cliente, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar esses R$ 1.500 e multiplicar pelo número de meses que tem o financiamento dele. Aí ele vai encontrar, Uhum. obviamente, 2, 3 vezes o valor do imóvel que ele está pagando. Só que o cliente ele não consegue enxergar, e aí eu trago essa realidade, é o seguinte: você vai ter sim juros quando você pega o dinheiro para financiar, porque você, por exemplo, não vai ter aquela quantia para comprar à vista. Então o banco ele vai te cobrar uns juros por isso. Só que você tem, por exemplo, o método de amortização do seu financiamento, que acontece, a pessoa pode amortizar o financiamento dela através do prazo ou através da parcela. Eu sempre a fazerem a amortização pelo prazo, porque quando você faz pelo prazo, você diminui aquele que você teria para pagar. Pera aí, Wallace, desliga o seu microfone aí. Porque aí você vai poder fazer justamente quando você financia o imóvel, você vai ter esse tempo do financiamento, certo? Que você vai pagar o imóvel. Só que o que o cliente ele não sabe é da amortização. A amortização pelo prazo do financiamento, você consegue reduzir esse tempo. Então, por exemplo, a pessoa que tem um FGTS, que de 2 em 2 anos ela pode utilizar o saldo do FGTS para amortizar o financiamento. A pessoa que de repente tem uma participação de lucro na empresa, ou ela tem o 13º, ou ela tem as férias e quer amortizar o financiamento, ela tem essa possibilidade. Então, quando a pessoa... Deixa eu só fazer uma partezinha, uma alteração legislativa que a gente está tendo aí, Matheus. É bom chamar a atenção da galera. É pessoa que tem carteira assinada, tem o seu fundo de garantia. Tem uma lei que está prestes a ser aprovada no Congresso Nacional, que você vai poder, inclusive, utilizar o FGTS, que vai ser depositado ainda para você. Olha que coisa incrível. É lógico que ainda estão fazendo a regulamentação, né, fazendo todo o debate lá no Congresso, mas em breve a gente vai ter mais essa modalidade de crédito, para ainda mais amortizar a dívida. Show de bola. Então, quando a pessoa ela pega o FGTS, tem essa modalidade que meu doutor trouxe aí, você também pode amortizar com os saldos que eu falei, 13º, férias, se é autônomo, de repente pode ter um momento que a empresa tem um ganho maior e aí pode também amortizar com o banco, você vai diminuir esse tempo de financiamento. E tem um outro ponto que o cliente também ele esquece de calcular. Ele pega o valor da parcela, calcula e vê que tem 2, 3 vezes o valor do imóvel. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele esquece, ou ele não sabe, e aí eu sempre oriento, que tem a amortização, que ele vai conseguir pagar esse imóvel, e isso é comprovado, tá, irmãos? Estatisticamente, mais de 80% dos brasileiros que financiam imóvel, eles quitam esse imóvel em menos de 30 anos. É um prazo aí de 15, 12 anos, é a média de tempo que a pessoa paga o financiamento. Então,
Um outro ponto que o cliente ele tem que ter ciência é que você paga esse valor de juros ao banco, paga. Se você amortiza, você diminui esses juros. Mas você também tem o seu próprio imóvel valorizando. Então você investiu um valor naquele imóvel, você financiou aquele imóvel, mas ele não vai ficar com o preço dele estagnado. Aquele imóvel que você comprou por 300 mil reais e que você tem um saldo de financiamento para quitar com o banco, esse imóvel ele está valorizando também durante o tempo que o financiamento está passando. O cliente ele tem que ter ciência dessa informação. Eu acho que meu amigo caiu lá a conexão dele, ele deve voltar aí. Mas vamos continuar tocando aqui. Então, quando você parte do pressuposto que a gente está trazendo informações, Felipe, relevantes, essa é a nossa missão, irmão. Porque às vezes podem ter pessoas aqui que não sabem dessas informações. Você trouxe uma notícia quente, que está pronta aí para sair. Então, essa o Wallace vai voltar aqui agora. Esse é o grande barato de você entender como funciona, né, alguns trâmites de financiamento, né, relação para essas, Ô, Wallace, desliga o áudio aí. essas informações elas são muito determinantes para que o cliente ele possa perder uma das principais características, medo. A maioria dos clientes eles têm medo de comprar imóvel. Vou contar para vocês aqui rapidinho uma história, coisa rápida. Eu fui para um chá de fralda do meu sócio. E aí reencontrei a rapaziada toda da época das antigas, de colégio e tal. E aí, batendo papo com um dos camaradas, ele já está morando, né, com a noiva dele. E eles moram de aluguel, certo? Num bairro bem bacana aqui de Salvador, próximo da Orla, um condomínio com infraestrutura de lazer e tal. E aí, caras, aí é que tá o barato da história. Ele me falou que de aluguel, no apartamento que ele ainda teve que colocar algumas coisas para ficar do gosto dele, reformou a varanda, botou armário, enfim, deixou a varanda mais gourmetizada, né? Ele tá pagando de aluguel nada mais, nada menos do que R$ 2.500. Quando eu ouvi essa informação, e aí eu fui colhendo outras informações, conversando com ele, que ele mesmo não tinha conhecimento que ele poderia comprar o imóvel, e eu fui mostrando só fazendo as perguntas. O cara tem FGTS, a noiva dele tem FGTS, ele tem um valor de entrada, a renda dele é uma renda bem consolidada junto com a esposa, só que ele tem ainda essa objeção, irmãos, ou tinha, né? Na verdade, porque quando eu trouxe para ele todas essas informações ali básicas que o cliente precisa saber no momento de comprar um imóvel, como é que funciona o financiamento, né? Quanto precisa dar de entrada, documentação do imóvel, todos esses itens básicos. E, poxa, quando eu trouxe para ele ainda mais a realidade do que ele queria financiar, com um valor de parcela muito equiparado ao aluguel, eu mostrei para ele o seguinte, cara, você está pegando esse valor todo mês e está botando no bolso de uma pessoa gratuitamente. Porque esse mesmo valor que você está tirando do seu bolso voltaria para você mesmo dentro do seu próprio imóvel, cara. Então, eu até falei assim, num estilo desse aqui que eu tô falando com vocês, e ele ficou realmente assim, pô, bem impactado com as informações, viu esses conteúdos, né? Como eu tinha trazido anteriormente aqui com vocês, de que alugar é melhor do que morar. Volto a dizer, não são todos os casos, isso depende do momento que a pessoa está tendo. E aí, caras, é que tá o barato do negócio. Eu só levei informação, pô. Só levei informação. Eu não vendi nada para ele. Eu não falei de nenhum empreendimento para ele. Vocês acreditam nisso? Eu não falei de nenhum empreendimento. Eu só falei informação pro cara. E o cara ficou feliz. Meu amigo de infância. Mas ele não sabia. E aí, com isso, já marcamos de ir em Valença, que é a cidade que o sogro dele tem um sítio, para a gente captar o sítio para eu conseguir vender, uma região excelente. E ele está na pretensão de fazer a compra do imóvel com brevidade. Então, é esse tipo de esclarecimento que a gente tem aqui para trazer para nosso público, né? Para quem nos acompanha. Eu não sei se de repente
Meus amigos têm algum tema, algum ponto específico que vocês queiram falar? Ó, o Wallace já balançou o dedinho ali. Deixa o Wallace, vamos trocar essa ordem aí. Deixa o Wallace falar agora aí pra gente ver, Filipão, que ele tava com problema desse microfone, para ver se ficou bom mesmo esse microfone. Bora lá, né, pessoal? Pessoal, deu uma parada aqui porque tá caindo uma água ali na rua. Fui olhar na frente do escritório e Goiânia tá assim quase igual São Paulo. Quando chove, aí você já vê o pau quebra. Mas vai ficar bom, eles vão fazer algumas obras de infraestrutura que a gente vai crescer muito. E pegando esse gancho que o Matheus estava falando, a questão é que às vezes a pessoa, você que está assistindo a gente ou alguém que você conhece, não comprou o seu imóvel ainda porque você não tem algumas informações. Trago um caso aqui para exemplificar, que é o de uma cliente minha, que ela falou assim, mas como é que é isso? Eu não consigo pagar a parcela fica tudo caro, eu não tenho dinheiro para pagar a entrada. Eu falei assim, Cristina, como que é a sua situação hoje? Tal? Vamos fazer uma simulação aqui de financiamento. A gente fez, a parcela tinha dado mais ou menos R$ 1.500, ela já pagava R$ 1.200 de aluguel. Eu falei, você paga R$ 1.200 de aluguel hoje, ano que vem vai reajustar, eu acho que vai dar um match aí. A gente foi olhar, então, Cristina, mas eu tenho um FGTS aqui. Quanto que você tem de FGTS, Cristina? Tinha 20 mil de FGTS, mais 10 do marido. Ela tinha mais do que a entrada de FGTS. E tem muita gente assim que tem mais mais dinheiro no FGTS de que sabe. Então, assim, ela acabou que comprou a casa e está pagando uma parcela bem menor do que se ela fosse pagar os 80% que o banco financia ali normal, porque ela não precisou por conta do FGTS. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma cliente que a gente está vendendo a casa dela. Ela comprou a casa há 5 anos atrás, e aí hoje ela fez algumas melhorias e tudo, e aí a gente está anunciando, né? E aí eu levei a cliente lá e a cliente perguntou, mas quanto que você paga de financiamento aqui hoje? Ela comprou uma casa, hoje a casa dela vale 350 mil, ela comprou há 5 anos atrás. 5 anos atrás, ela financiou 250, ou seja, 5 anos, a casa valorizou 100 mil, né? Teve 100 mil de valorização e hoje ela paga uma parcela de R$480. A parcela que ela paga hoje, o aluguel, na verdade, da casa hoje, se ela fosse alugar, seria 2.500 na região e a estrutura da casa, que é uma casa de 3 quartos. Então, para você ver, a questão da valorização, né? E aí eu passo agora para o Filipão falar um pouco sobre as experiências dele. Ótimo, ótimo. Uma coisa, né, para complementar a fala de vocês, meus nobres, é que muita gente não tem esse conhecimento. Eu falo isso porque antes de entrar no mercado imobiliário eu também não sabia que funcionava, mesmo sendo advogado, eu não sabia que funcionava dessa forma. Comprar o imóvel pronto. Sim, o ideal é você comprar o imóvel pronto. Mas você ter a oportunidade de investir um imóvel na planta, seja um apartamento, seja um terreno, né, um loteamento novo, é muito interessante. Por quê? Porque basta você ter uma economia e se organizar, porque o financiamento do grosso do valor do imóvel, ele só vai acontecer, porque muita gente não sabe disso, Matheus, ele só vai acontecer depois que o imóvel foi entregue, né? Que o empreendimento foi entregue, aí sim a Caixa vai fazer o financiamento. Então, assim, a pessoa às vezes ela fica, poxa, mas eu tenho que pagar o meu aluguel, eu ainda vou ter que pagar a parcela até esse imóvel ficar pronto. Não, você sim tem que desembolsar um valor de sinal, né? Uma garantia de segurar o apartamento, um sinal é muito importante, até porque é com esse sinal que muitas incorporadoras também trabalham, né, com a construção, mas não podemos esquecer, eu acho que é um ponto relevante, que tem me ajudado muito nas negociações, é explicar isso para a pessoa, porque muita gente não sabe disso. Outra coisa também que tem me chamado a atenção, e eu até já falei na minha primeira fala, o primeiro investimento não precisa ser necessariamente a sua casa dos sonhos. Você não precisa se travar para investir em imóvel só porque você não dá conta de comprar aquela casa espetacular, com piscina,
3 quartos, todos com suíte, um closet. Não, calma lá. O investimento tem um podcast, eu até compartilhei ele hoje, do Primo, em que ele explica que a alavancagem imobiliária ela é gradual, e que com o tempo, o dinheiro que você vai estar lucrando, né, depois de ter pago o investimento que você fez, você faz outros investimentos. Hoje a gente tem aqui em Uberlândia, creio que também é uma tendência nacional por causa, né, da facilidade de locação, a gente tinha os aplicativos também, né, os estúdios. Os estúdios são apartamentos pequenos, próprios para esse tipo de pessoa que está querendo começar a investir em imóvel agora. O custo de entrada ele não é tão alto, então se a pessoa se organizar, se antecipar, ter um corretor de confiança para preparar ela para os lançamentos, né? E como o Wallace falou, o Matheus ressalta, e é uma realidade, os lançamentos eles estão esgotando, derretendo. A gente aqui em Uberlândia, MyBroker, derrete os lançamentos, porque é uma oportunidade muito boa para se investir em imóvel. Porque você, além de ter um alto índice de valorização, porque você comprar um imóvel na planta, ele está muito mais em conta, ele está muito mais acessível em termos de investimento. A valorização desse imóvel, quando ele fica pronto, ele praticamente dobra de valor, você entendeu? Ele praticamente dobra de valor, e fora que se você não quiser negociar ele no mercado, você você pode dar uma funcionalidade, uma rentabilidade para você com aluguel. A gente tem uma nova modalidade aqui, o Wallace deve saber, você também, né, Matheus? A gente até conversou sobre isso esses dias. O Airbnb remunera muito bem aquele imóvel pequeno em que a pessoa vai utilizar ali para participar de um evento, para participar de uma reunião empresarial. As pessoas estão vendo que não mais é tão bacana ficar no hotel. Muitas vezes o hotel está lotado, você tem alternativas, né? A tecnologia está aí para deixar isso cada vez mais acessível, mais lucrativo para todo mundo. Então, assim, o mercado imobiliário é aquilo que eu falo, né, Golden Boy? Ele é para todos. Para toda pessoa que se organiza, para toda pessoa que busca informação, que sabe que o investimento ele não é uma coisa simples, mas também não é uma coisa impossível, você entendeu? Basta a gente ter organização, ter um bom contato, um bom corretor. Vocês estão diante aqui de 3 corretores que amam a profissão, né? Procura uma pessoa que tenha prazer em te explicar e te ajudar em todo esse processo, que eu acho que isso é importantíssimo, você entendeu, Matheus? E finalizando aqui a minha fala, né, sobre esse assunto, e já pegando um gancho que a gente não pode esquecer do tema eleições. Cara, estamos alguns dias, né, da principal das decisões, então eu já peço, né, nas próximas, se vocês quiserem tratar desse tema, nós estamos aqui preparados também. Tamo junto. Vai lá. Eu já vou entrar no tema eleitoral. Eu queria pegar o seu gancho para finalizar a fala, beleza, irmão? E a gente vai entrar nesse tema porque gera muita polêmica, mas eu já quero começar a falar aqui, gente. Essa live não é para gerar polêmica. Primeiro ponto dessa live, essa live é para gerar conteúdo de relevância. Polêmica longe daqui, pelo amor de Deus. O que a gente quer aqui é trazer conteúdo, beleza? Porque quando a gente fala de política, religião e time de futebol, o negócio fica estreito. Mas aqui são 3 brothers da paz, a gente só quer paz, nada mais do que isso. Beleza? Para não começar a gerar uma confusão. Mas a gente vai entrar no tema eleitoral, inclusive tem uma colocação muito relevante sobre isso, para quem está na dúvida se é Lula, se é Bolsonaro. Mas só pegando o seu gancho, Filipão, e comentando aqui, ó, Lipe Fonseca falou, o imóvel na planta oferece flexibilidade que o imóvel construído ou usado dificilmente possibilitaria. Perfeito, meu amigo. Você consegue ter flexibilidade de pagamento, condições mais acessíveis porque ele está na planta. Depois, Francisneia perguntou, depois que o cliente passa o sinal para a construtora, com quanto tempo o banco solicita a assinatura do financiamento? Se o construtor estiver construindo pelo crédito bancário, minha querida, a assinatura do financiamento vai vir depois que a obra estiver construída. Se estiver pelo crédito associativo e a Caixa Econômica já estiver assinando, você já assina durante a obra mesmo acontecendo. Aí vai depender do tipo de aquisição que você está fazendo, tá certo? E aí eu queria falar o seguinte, Filipão, você falou de uma coisa, cara, que é muito forte. Eu vejo muitos clientes terem isso como uma crença muito limitante, que é, poxa,
Meu sonho é ter aquela casa com piscina, com sauna, aquela churrasqueira, sabe, numa área gourmet, 2 pavimentos, para eu poder pular da varanda do meu quarto para dentro da piscina, aquela coisa, né, fenomenal. Só que as pessoas, elas esquecem que tudo a gente tem que dar um primeiro passo, né? A gente tem que escalar, né, subir degraus. Então, a gente tem que ter um entendimento de que, poxa, eu vou dar o primeiro passo aqui onde eu consigo, onde as minhas possibilidades alcançam. Tem muitas pessoas que têm um certo preconceito, essa é a palavra, preconceito, com os empreendimentos PCVA, que pertencem ao programa Casa Verde e Amarela. E eu posso dizer para vocês com muita propriedade, meus amigos. O programa Casa Verde e Amarela tem produtos de altíssima qualidade. Hoje em dia, condomínios fechados, infraestrutura de lazer completa, vaga de garagem para todos os moradores, empreendimentos com elevador, certo? Com varanda. Então, não deixa nada a desejar. E o Casa Verde e Amarela ainda possibilita taxas de juros muito mais acessíveis. Então, o cliente ele tem possibilidade de aquisição com taxa de juros menor, está em média de 4,5% a 7,6%. Olha só que bacana. Vai depender do empreendimento do cliente e tudo mais, né? E você ainda tem a possibilidade do subsídio do governo federal. O governo federal pagar uma parte do imóvel para você. Deixa eu falar aqui, ó, meu amigo Gustavo, não chegou nenhuma pergunta aqui, meu irmão. Se você puder mandar novamente, meu querido. Você disse que mandou na caixinha, mas não chegou não. Beleza? Então, assim, existe sim, gente, a possibilidade de você fazer a aquisição do seu imóvel pelo programa Casa Verde e Amarela. Esse mesmo apartamento que você comprou pelo Casa Verde e Amarela, ele valoriza e você utiliza esse mesmo apartamento como a entrada do outro apartamento que você vai ter. Essa é a visão que você tem que entender. Ah, Matheus, ah, Felipe, ah, Wallace, mas eu vou ter um financiamento ainda com o banco. Como é que eu vou vender meu imóvel com financiamento com o banco? Você pode vender o seu imóvel com financiamento ativo. Quem vai comprar o seu imóvel vai quitar o seu financiamento, que é um processo chamado interveniente quitante. Então, nada impede de você dar o primeiro passo, certo? Eu também tenho o desejo de morar numa cobertura aqui em Salvador, na Ladeira da Barra, que é um dos lugares mais lindos que tem aqui na minha cidade. Um dos pôr do sol mais lindos que existe. Mas eu sei que existe um degrau que eu vou ter que alcançar. Certamente eu vou chegar lá, certo? Não duvido da minha capacidade, do meu potencial. Mas eu sei que eu vou ter que galgar. Eu vou ter que dar um primeiro passo onde eu posso, para depois eu chegar aonde eu quero chegar. Então eu queria fechar, né, esse comentário lá de você, meu irmão, sobre essa questão, né, dos clientes às vezes criarem essas limitações. E a Marta comentou aqui, olha, doutor Felipe, quanto ao nosso cenário atual, você considera um bom momento para fazer investimento em imóveis? Eu imagino que a Marta seja de Uberlândia, meu irmão. Jogue duro aí. Sim, sim, sim. Não, ela não só é de Uberlândia, como é minha mulher. Ela está participando aqui. Olha para você ver que coisa maravilhosa. Oh, eu vou responder, ela vai escutar tanto aqui né, ao vivo quanto aqui na live. Olha, o momento certo para investir em imóvel é sempre hoje. Por que eu falo isso? Ah, mas Felipe, você fala isso é papo de vendedor, para de conversinha fiada. Não. Por quê? A tendência de toda cidade, de todo município, é o crescimento. Raros são os municípios que param no tempo. Então, se você está numa cidade em franco crescimento, igual o meu mercado imobiliário aqui, Uberlândia, a gente está em franco crescimento, muitos empreendimentos, a cidade se expandindo, investir em imóvel é sempre uma coisa boa. Eu creio que também é uma coisa que de se ressaltar, a questão, mas as taxas de juros estão altíssimas. Uma coisa que é importante, né? Eu tenho encontrado muito essa objeção, eu vou esperar mudar o governo para talvez a taxa de juros diminuir. A gente não pode esquecer, meus amigos aí com mais propriedade, né, vão tocar o assunto, taxa de juros baixa demais, preço de imóvel aumenta.
entendeu? O preço do imóvel ele aumenta. Então, o mercado imobiliário ele é cíclico. Então, a taxa de juros está alta, é a oportunidade de você comprar. Por quê? Porque você vai comprar mais barato. Se você compra um lançamento, por exemplo, você só vai financiar esse imóvel, você vai comprar ele no preço bom, preço barato, a demanda está menor, porque a taxa de juros está alta, você vai comprar ele por um preço mais em conta, e na hora que a taxa de juros diminuir, que vai ser na hora que o empreendimento for entregue, você vai de fato morar ou vai alugar e vai dar início ao financiamento junto ao banco, o que vai acontecer? Você vai pagar uma taxa de juros menor. Então, é lógico que a gente acompanhar isso, a gente precisa de uma análise, né, temporal, uma linha temporal maior, mas é sempre importante a gente dizer, o imóvel ele vai muito além de um investimento rentável. Ele não é um investimento que você vai fazer e vai ganhar rios de dinheiro, igual foi aí o Bitcoin, né, por muito tempo. Cara, colegas meus investiram, ganharam muito dinheiro. A gente ficou até assustado, né, com o crescimento vertiginoso, mas a gente também viu que a queda, quando vem, ela é vertiginosa. O mercado imobiliário, ele tem as suas oscilações, mas ele é tido como um investimento mais sólido, porque o imóvel só valoriza. No final das contas, o INCC, a taxa que você paga, os juros que você paga, a taxa administrativa, são questões muito menores do que a valorização e do que representa o imóvel na vida de qualquer família, na vida de qualquer pessoa. Espero ter respondido, né? É lógico que eu vou contar aí com meus amigos para fazer uma digressão com mais propriedade sobre o tema. Vai lá, Golden! Olha, eu tô vendo vários comentários aí subindo na live, mas você, meu irmão, esclareceu de uma forma muito bacana aí as suas colocações. Eu sempre aprendo muito ouvindo vocês, né? É muito interessante a gente ouvir, né? Aprender com os nossos colegas. É muito bacana isso. Essa interação que a gente está tendo aqui é de total aprendizado, irmãos. Acredite. Aqui não está aprendendo só cliente. Nós três estamos simultaneamente aprendendo também. Isso é maravilhoso, cara. E eu dou só um salve aqui num grande brother, Marcos, advogado de respeito. Valeu, meu irmão. Fez um comentário aqui na live. Marquinhos, que eu conheço das antigas, torcedor do Bahia, tricolor. E o Tiagão comentou aí, show. E aí, vamos entrar na polêmica, que o pessoal parece que gosta de polêmica. Eu acho que quando a gente começar a falar da política aqui, a live vai começar a encher. Eu acho que a live vai começar a encher. Fala, meu lindo, fala, meu líder. Diga, pai, querido mundo. Pessoal, vou pegar o gancho aqui de vocês dois e falar aqui sobre o mercado de casas de rua, imóveis avulsos aqui em Goiânia, e também tem valorização, tá? Não é só apartamento em lançamento, que tem imóveis em lançamento, a gente tem também a valorização de bons imóveis de rua, né? Igual a gente chama aqui em Goiânia. Mas o que eu quero explicar é o seguinte, que, Wallace, todo imóvel que eu vou comprar que eu vou ganhar? Não é, meu querido. E é por isso que você tem que ter um bom consultor financeiro imobiliário para poder te orientar nas melhores oportunidades. É igual eu sempre falo aqui para a galera que trabalha com a gente, que segue, conhece nosso trabalho, assim, tem imóvel que ele é oportunidade. É onde você compra mais barato e aí você ganha, né, fazendo aquele investimento. Agora falando de lançamento e de apartamento aqui em Goiânia, a gente tem um grande exemplo que a gente usa, né, para os investidores aqui, para quem quer ter uma maior rentabilidade, que assim, você ganha dinheiro quando você conhece, ou então quando você tem alguém que, né, para te orientar ali naquele cenário. Um dos grandes investimentos aqui que a gente viu uma rentabilidade acima do mercado foi o Europark. Apartamento aqui que, nesse caso, ele é 3 suítes. Ele é muito grande, é 140 metros. O cara comprou, colocou no Airbnb. Estourou no Brasil, ele tem aí mensal uma renda de 12 mil, média. Lá no perfil do Ricardo Martins, tá salvo lá a live, no apartamento, ele mostrando a rentabilidade no aplicativo. Então, assim, para você ver que é um ganho, e o que ele teve que aportar? Vamos lá. Eu lembro essa história até hoje, que é o que eu mais usava no tempo que eu trabalhava no lançamento, que ele aportou ali no imóvel de 900 mil na época, se eu não me engano, ele aportou 150 mil
né? E deu entrada e o resto foi financiado. Então, assim, o apartamento se paga enquanto, né, ele tem renda no Airbnb. E não é só esse, a gente tem outros exemplos aqui de apartamentos já prontos que hoje já dão renda do Airbnb de 6, 9 mil reais. Então, assim, é o mercado. Uma amiga minha de Londres falou assim: Wallace, Airbnb em Goiânia, Airbnb em Goiânia. Goiânia é um grande polo nacional e não só aqui. Eu sei que lá em Salvador, eu sei que lá em Uberlândia, os meninos têm experiências que dá certo, dá para ganhar dinheiro sim. Basta, né, ter um profissional que vai te apresentar boas oportunidades para você entrar no momento certo e ganhar na compra e no aluguel do seu Airbnb. Porque o aluguel tradicional, ele tá fora, né? Nem para você pagar, nem às vezes para você receber ainda compensa. Agora, pagar aluguel... E o outro ponto que eu quero trazer é a questão, né, que às vezes hoje você não consegue comprar, né, a Cecília falou aqui, eu alugo um quarto em Ondina, tá vendo? Já tem renda e, olha aí, tem renda garantida todo mês. Depois pra eu você ver. contato com você, viu, Cecília? Para ver se eu alugo um final de semana lá o Airbnb em Ondina. Deve ser maravilhoso. Ondina, irmãos. Só para vocês saberem, o bairro de Ondina aqui é um dos bairros que acontece o Carnaval de Salvador. Show. Na Orla de Salvador, perto da Barra também, do Rio Vermelho. É uma região bem ocupada pela parte principal, assim, de orla, de bastante massa. É bem bacana, cara, Ondina. Mas vai lá, Wallace. Bem localizada. E aí eu quero puxar o gancho também para os empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Que às vezes você não tem 50, 60, 70 mil reais aí para dar de entrada no imóvel pronto. Mas aqui em Goiânia tem um empreendimento topíssimo que tem até sauna. Pessoal, tem sauna. Ele é Minha Casa Minha Vida. É mais barato do mercado e tem sauna. Para vocês verem a estrutura, né, dessa linha de apartamentos que eles estão lançando aqui. Tá? Quando lança, já é vendido todo, assim, quase nas primeiras semanas, porque lá tem como dar entrada de R$ 500, entendeu? E ele tem, além do subsídio normal, né? Você pegando o subsídio todo, aí você pega os 40 mil reais de desconto no valor do apartamento. Ele tem a questão do cheque moradia, que é um benefício do Estado, né? Que ele dá, ele entrou em convênio com a construtora para dar esse benefício, ou seja, apartamento estava saindo a 107, tinha apartamento que saía a 100 mil reais, você pegava a parcela no banco aí, menos, abaixo de um aluguel. Então, assim, você ter alguém que te direcione, né, a fazer o melhor negócio, que tenha as informações certas para te passar na hora certa. E esse profissional está aqui, em Goiânia, pode me procurar, e aí eu vou passar a bola para o Matheus e para o Felipe aí, dar continuidade. Olha, deixa eu só complementar aqui, velho, porque quando a gente vai vendo, os assuntos vão surgindo. Só para vocês terem ideia, a gente já tem mais de 1 hora de live, caras. E a galera aqui com a gente acompanhando, eu acho muito bacana isso. Olha, Cecília, ela é daqui de Salvador e você vê que é uma pessoa que está comentando aí na live, uma pessoa de fora que tem uma experiência com Airbnb. Olha que dado fortíssimo. Em 6 dias de Carnaval de Salvador, ela consegue alugar esse apartamento dela por R$ 8.500. Em 6 dias, R$ 8.500 pelo Airbnb. O apartamento ela aluga no Carnaval. Então, assim, gente, a gente está falando de dados, né, trazendo informações para vocês. E, de repente, na própria live acontece o comentário para ali, na verdade, reforçar o que a gente já está passando de informação. E o que eu acho interessante em relação a essa questão de estúdios, Filipão, que você tinha falado anteriormente, olha que dado fortíssimo eu vou trazer para vocês, irmãos. Aqui em Salvador tem um local que se chama Centro de Convenções, né, onde tem vários eventos. Toda cidade tem centro de convenções, na maioria das vezes, né? E aí o que é que acontece, caras? Esse centro de convenções foi todo reformado, todo requalificado. Na verdade, ele não foi nem reformado. O centro de convenções antigo foi meio que abandonado. Eu não sei o que é que está acontecendo, se vai ter algum lançamento de empreendimento lá. Mas o novo centro de convenções, ele fica na Orla de Salvador. E aí foi todo construído, revitalizando já a região da Orla. Esse centro de convenções, para 2023, irmãos, já foi 100% agendado para eventos. Não tem nenhum tipo de dia disponível
na agenda do Centro de Convenções para evento. E aí as pessoas que estão na live perguntam, o que é que isso quer dizer, Matheus? Ó, se você pegar o trecho da Orla de Salvador, de Armação até Piatã, que é um trecho bem extenso de orla, você vai ver mais de 10 empreendimentos lançados em estúdio. Eu vou apostando o que você quiser aqui. Na Orla de Salvador, irmãos. Beira de praia, beira de praia. É papo de vocês, assim, para vocês entenderem. Você desce do prédio, atravessa a sinaleira, tá na praia. Nessa pegada aí. E aí, o que é que acontece? Esse movimento de centro de convenções 100% ocupado, os investidores sabem que vai ter o quê? Muita gente de fora vindo para Salvador, que vai precisar se hospedar num apartamento estúdio desse, 2, 3 dias. Olha aí, Cecília comentando também outro dado que eu tinha esquecido. Em 2023, o Carnaval de Salvador vai para lá também, para a região dessa orla daí. Então, quem é investidor, eu tenho um colega corretor que vendeu em um empreendimento desse 5 unidades para o cara, 5 estúdios. Desses 5 estúdios, ele vai fazer uma rentabilidade surreal, irmãos. E o que é que está por trás disso tudo? É a movimentação que o mercado imobiliário faz e influencia, impacta também na economia da nossa cidade. O centro de convenções recebendo pessoas, imagine o fluxo, irmãos. Tá? Imagine o fluxo de pessoas de fora chegando para Salvador, muitas, na maioria das vezes, a business, né? Para fazer negócios, né? Para participar desses eventos, das palestras que vão acontecer no centro de convenções. Então, o que eu trago aqui de informação para você que está acompanhando é que, principalmente o público investidor agora, tá? É que esse mercado de estúdios, você sabendo realmente ter uma orientação bem direcionada, você consegue fazer um investimento que vai te dar uma rentabilidade, meu amigo. Que você vai fazer dinheiro, não é conversa não. Inclusive existe uma calculadora, né, do aplicativo desses empreendimentos, tem uma calculadora específica que você só vê entrar dinheiro. Inclusive é tão bacana que se você quiser, você nem se preocupa em ter que alugar para ninguém. A própria empresa faz o aluguel para você. É uma coisa fantástica, cara. É aquele perfil investidor mesmo, que o cara não quer ter dor de cabeça, ele quer ver o dinheiro retornando para a conta dele e a rentabilidade acontecendo, e é isso que de fato acontece. Então, é realmente algo bem, bem, bem interessante para quem tem interesse em fazer esse investimento. Você pode falar comigo aqui em Salvador e com meus amigos aí nas suas determinadas cidades. Vamos entrar naquele assunto? Ou vocês querem continuar ainda em algum ponto? Tira do mudo, tira do mudo, tira do mudo. Eu acho que a gente nunca vai esgotar o quão interessante é adquirir um imóvel, as formas, as modalidades. Eu acho que a gente deu uma caminhada por vários pontos que são essenciais, né, para a decisão de compra de um imóvel, para a perspectiva, né, de retorno da rentabilidade. A gente deu vários exemplos. Então, assim, a não ser que vocês tenham alguma coisa a acrescentar, por mim, vamos tocar na ferida do povo brasileiro hoje, né? Na grande decisão que se aproxima. Eu queria começar só dando uma ideia aqui rápida. Eu nunca passei de 1 hora de live. Eu falo bastante. Meus 2 copos de água já secaram. Antes de eu soltar aqui, eu vou ali pegar uma água, mas eu quero soltar só o seguinte. Papo reto e sério aqui. A internet, infelizmente, ela não está preparada com maturidade para as pessoas se posicionarem politicamente. Esse é o meu entendimento, essa é a minha visão. As pessoas ainda não têm maturidade para esse entendimento. Eu, particularmente, eu não me posiciono politicamente por conta disso. Eu tenho consciência de quem eu vou votar, eu sei em quem eu vou votar, mas eu não me posiciono porque se de repente a minha posição for uma e a pessoa ela não tem, no mínimo, o respeito e o entendimento de, pô, o cara pensa diferente de mim, beleza. Ele pensa de uma forma, eu penso de outra, mas tá tudo certo. Mas a gente vê que realmente as pessoas não estão preparadas. Então, o que é que eu pensei aqui? Se vocês quiserem se posicionar, fiquem à vontade, meus irmãos. A live é nossa, tá? Mas eu prefiro não me posicionar e prefiro falar do que é bom. O mercado imobiliário
E o que pode acontecer? Sendo Lula 13 ou Bolsonaro 22. Beleza? Se Filipão e o Wallace já quiserem começar a falar um pouquinho, podem ficar à vontade sobre o tema. Eu só vou pegar a água que eu falei e já volto, mas continua aí, que a chinela canta, né, meu Wallace? É. Ô, Matheus, essa preocupação sua é muito pertinente, né? E eu falo aqui para quem está acompanhando a live, nem de longe, quando a gente teve essa ideia, né, de incluir o tema eleitoral, né, na nossa seara, a gente teve a intenção, em momento algum, de tomar um partido. Nós estamos numa eleição presidencial, né, de segundo turno. Agora, aquela dúvida agora, eu vou para uma terceira via. Infelizmente, a nossa política ela ficou polarizada. Então, longe de nós, eu creio que eu falo pelos três aqui, de querer fazer, até porque a gente não ganha nada com isso, né? Propaganda eleitoral para um candidato ou outro. Nós vamos aqui, né, pelo menos da minha parte, eu creio que dos meninos também, tecer considerações pertinentes ao impacto que vai ter, ou será que vai ter mesmo esse impacto a eleição de um ou de outro? E isso tangenciando sempre o nosso assunto, a nossa profissão, a nossa vida, que é o mercado imobiliário, né, gente? Mas é isso aí. Antes de passar a bola para o Wallace, eu vou lá pegar água rapidinho, mas você sabe qual é o partido? Eu vou explanar. Mudei de ideia, vou explanar meu partido. Meu partido é o PI, Partido Imobiliário. Adorei. A minha opinião também, eu acho que segue no mesmo sentido. E o que eu vou deixar claro aqui no início é que, independente de Lula ou Bolsonaro ganhar, você vai ter que morar em algum lugar. E a melhor opção, né, Filipão, é você comprar o seu imóvel próprio. A gente já aprovou por A mais B. Se você não conseguiu entender, chama a gente aqui depois, que cada um vai colocar os pontos. E eu acho que, assim, todo ano a gente inicia, né, final do ano e mais para o começo, a gente já começa a fazer os planos e planejar como que vai ser, qual vão ser as metas, né, para o próximo ano. A gente já começa antes de finalizar esse, né, no caso, e olhando para o ano que vem, o que eu vejo? Que a gente vai tendo que continuar acordando cedo e trabalhar muito, porque o nosso Brasil ele só vai mudar a partir do momento que nós, como cidadãos, né, se posicionarmos, buscar, lógico, defender os nossos princípios, os nossos valores, né? A política a gente faz assim, buscando defender, né, no que a gente acredita. Mas, todavia, entretanto, contudo, partido político nenhum vai mudar a sua vida. O que vai mudar é você trabalhar, né, se profissionalizar, buscar, né, aprender mais sobre a sua área de atuação. E aqui no mercado imobiliário a gente garante que não vai parar. Na verdade, o que vai fazer é aumentar, entendeu? Porque o que os construtores sabem fazer é construir, o que a gente sabe fazer é vender. Então a gente está aqui e a perspectiva do mercado imobiliário, ao meu ver, é continuar aquecido, entendeu? O mercado imobiliário eu até separei aqui, porque ele é feito de momentos, né? Tem o ciclo do mercado imobiliário. E agora, um dado interessantíssimo é que o mercado imobiliário está em expansão, né? São 4 ciclos e agora ele está crescendo. Então, assim, é a hora da oportunidade, é a hora de você buscar as melhores oportunidades, que é onde você vai ter uma rentabilidade melhor. É a hora de você comprar a sua casa própria, ver quais os melhores projetos que estão saindo, entendeu? Porque, assim, IGPM está aí, vai continuar aumentando e você no aluguel. Então, assim, agora é a hora de você sair do aluguel. A verdade é essa. E de se planejar para sair. Wallace, agora eu não consigo. Cara, se planeja, vem aqui, a gente troca uma ideia, a gente bate um papo, faz um planejamento financeiro com você, porque hoje, mais do que planejar, te vender casa, a gente, né, te passa um panorama financeiro do que está acontecendo e dentro desse planejamento a gente vê que o imóvel ele é importante. Eu vou investir só em imóveis? Não, gente. A gente vai investir em tudo. A gente vai ganhar dinheiro com Bitcoin na hora que tiver de ganhar, a gente vai ganhar dinheiro com ações, mas a gente também não vai deixar de morar bem, porque morar bem é segurança, é bem-estar. Não é isso? Vou passar a bola aí para vocês agora, meus lindos.
Ó, deixa eu falar uma coisa. Só pegando o gancho para dar uma levantada aí, né? E uma acalmada no ânimo. Seja Lula ou Bolsonaro, meu amigo, eu sigo vários mesmo, né? Posso citar aqui pelo menos o Ricardo Amorim, como o primeiro que me veio em mente, economista de respeito, né? Cara bem estudado, um cara entendido. E assim, caras, é muito nítido, né? As últimas fontes que saíram falaram que o Copom manteve a taxa Selic. Onde eu estou indo, né? A gente está falando de política, eu estou indo na taxa Selic. Vocês vão entender por quê. As pessoas elas ficam presas no partido ou do candidato, que o Alas falou aí. Vamos trabalhar, pessoal. Vamos trabalhar. E em relação à taxa Selic, a expectativa é que ela não oscile mais em 2022. Isso significa que, independente de eleger um novo presidente ou manter o mesmo presidente para o mercado imobiliário, que às vezes as pessoas deturpam nossas palavras, não vai ter nenhum tipo de diferença. Ou seja, quem está com medo de que, meu Deus, se Lula se candidatar, vai continuar a mesma taxa. Se Bolsonaro continuar, vai permanecer. Isso não é um dado que Matheus está inventando, que Felipe está inventando, que o Alas escreveu e são palavras soltas, não. Se você quiser, meu amigo, estiver até duvidando da minha palavra, eu entendo. Você vai dar um Google agora na internet e vai pesquisar e vai ver essa informação. Golden Boy, deixa eu te fazer uma parte. Você está coberto de razão. Mateusão, o que acontece? As pessoas, elas têm que ter a compreensão do seguinte: o mercado imobiliário, ele tem uma proteção, uma segurança jurídica tão grande que transcende eleição, né? Porque às vezes a gente pensou assim, vamos falar de eleição, vamos começar a brigar. Cara, a gente está aqui para mostrar que a política, ela tem que parar de ser esse fla-flu. Não vai existir uma pessoa que vai mudar a realidade do Brasil. Como o Alice bem colocou, somos todos nós. Somos todos nós. Eu fico muito triste, nem enquanto corretor de imóveis, mas como advogado, quando eu vejo alguns argumentos de lado a lado que independente de vitória, de quem é melhor, acabam deturpando muito o mercado. A gente tem na nossa Constituição a nossa âncora maior, né? E o direito de propriedade, Matheus Wallace, ele é um direito que está incluído no nosso artigo 5º, ele é uma cláusula pétrea, ele é um direito fundamental. Então, na proximidade das eleições, muitos corretores que estão aqui assistindo devem estar escutando, poxa, não, vou esperar a eleição, mas, cara, quando eu escuto uma objeção falando que eu não vou comprar imóvel agora porque se o candidato tal ganhar, ele vai tomar os nossos imóveis. Isso não tem qualquer cabimento, gente. A segurança jurídica construída ao longo dos anos, principalmente pós-Constituição de 87, ela é tremenda. Você tem um sistema cartorário, um sistema registral rigorosíssimo, você entendeu? Eu não vou dizer que imune a fraudes, mas é implacável, você entendeu? No momento do registro das escrituras de compra e venda. Você tem uma justiça que ela pode ser a qualquer momento ser acionada para solucionar esse tipo de problema que porventura vier a ter. E você tem, sobretudo, desde 2016, um consenso no mundo político. Eu falo isso porque é um consenso que foi incluído na nossa Constituição, que é a responsabilidade fiscal de todo e qualquer governante, seja de qual partido for, seja 22, seja 13, seja 15, enfim, seja qual o partido que tocar o governo no Brasil, ele vai ter que tocar o governo junto com o Congresso, com uma legislação forte que veio para ampliar o número de investimentos no Brasil, porque você atribuiu uma responsabilidade fiscal pro governante, você atrai investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro, ele vê com bons olhos um país que é responsável com suas finanças. É lógico que a gente não está aqui para avaliar, porque senão a gente vai ficar aqui numa briga eterna.
Mas uma coisa é certa, a gente pode ter essa certeza. A estrutura jurídica do nosso ordenamento, ela protege a propriedade, assim como ela protege a dignidade humana, assim como ela protege o direito de voto, assim como ela protege tantos direitos caros, direito de ampla defesa, contraditório. Então, assim, é conversa fiada. Você, corretor que está assistindo, você que está querendo comprar seu imóvel, não está comprando por causa disso, é uma coisa totalmente sem cabimento. São reflexos aí da disputa eleitoral que acabam emplacando a vida de muita gente, que cabe a nós, né, que tem um acesso, que tem um conhecimento, esclarecer. Né? Então esse é um ponto aí que eu coloquei para que vocês deem. A pergunta que fica no ar, será que a pessoa, por exemplo, se ela está com medo que Bolsonaro permaneça no poder, no governo, então ela não quer que Bolsonaro seja o presidente. Será que ela vai passar 4 anos com Lula no poder sem comprar um imóvel? Porque Lula foi para o poder? Ou será que a pessoa quer que Lula não fique, quer que Bolsonaro permaneça? Será que durante os próximos 4 anos de mandato, só porque Bolsonaro permaneceu, essa pessoa vai deixar de comprar o imóvel? Rapaz, olha, ela pode deixar de comprar por outros aspectos, por outros motivos externos, que não cabe a nós aqui entender, né, a vida pessoal de cada um. Mas por conta da presidência, eu não acho que isso tenha nenhum fundamento, certo? Eu trouxe o exemplo da taxa Selic porque é algo, eu quero bater novamente nisso, porque não é algo que a gente está soltando, é algo vindo das maiores referências de fontes do mercado imobiliário. Infomoney, Ricardo Amorim, tem outros sites, o Investe Imobiliário também. Deixa eu só fazer uma parte, Golden, só um minutinho. Até porque essa decisão referente à taxa Selic, ela é uma decisão colegiada, não sei se você tem conhecimento, mas ela é uma decisão colegiada de órgãos de extrema importância, órgãos de Estado. Você tem um Banco Central, você tem o Ministério da Economia, o Ministério do Planejamento, eles se reúnem no Conselho, o Copom, Conselho Monetário Nacional, para definir isso. E nenhum país tem uma oscilação grande de taxa de juros, exatamente porque é uma medida muito delicada, que impacta muito. Então, assim, é uma coisa bem pensada. Quando eles vão definir isso, eles avaliam bem o contexto econômico, você entendeu? Que o país se encontra. Então, assim, a pessoa deixar de comprar um imóvel por esse motivo, por um medo, né, de que, nossa, se o fulano ganhar, amanhã a taxa Selic vai pá, e eu não vou conseguir pagar esse financiamento nunca. Gente, isso não tem qualquer cabimento. Por quê? Por que eu falo isso? A gente está hoje num momento, igual o Wallace ressaltou bem, de um boom imobiliário. As incorporadoras, as empresas, muita grana, é muito lançamento, é muita obra. A Zona Sul aqui de Uberlândia, por exemplo, é um grande canteiro de obras, prédios. Por que eles fazem isso? Será porque eles têm medo de que, se mudar o governo, vai vir tudo por água abaixo? Não, gente, eles fazem isso exatamente porque eles têm a certeza que nós temos uma legislação, nós temos um Congresso, né, com 513 deputados, 81 senadores, para controlar a gana de qualquer político populista que queira fazer política com as nossas finanças. Então, assim, a gente tem um controle muito grande. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas não se decidindo por um ou outro candidato, mas quando elas negam a política, Golden, quando elas não querem falar sobre política e colocam tudo no mesmo balaio ali, falar um monte de... não vou nem... um monte de pessoas mal intencionadas. Gente, nós temos pessoas eleitas no Brasil que são competentíssimas, que passaram por gestões, né? Eu não deve ter ninguém aqui, mas pergunta para um prefeito, né? Se você tem um amigo no interior, pergunta, tiver acesso a algum gestor, alguma pessoa que já foi prefeito, pergunta para ele se é fácil governar, né? Ser prefeito de uma cidade. É complicadíssimo. O prefeito ele tem que ter uma noção financeira muito grande para saber em que ele investe, quais são as prioridades. Então, assim, independente de quem vai ganhar a política, uma coisa é clara: a Constituição fica, as leis ficam, os cartórios ficam, os investimentos não param.
Quer complementar, Wallace? Vou complementar aqui para você finalizar, mas o que eu vejo muito nesse momento de política é uma jogada de marketing para fomentar o medo, né? Que aí um pega, não, o outro vai fazer a ditadura, ah, não, o outro vai ser não sei o que, vai... então, assim, a gente vê jogadas que deixam a população com medo do que vem por aí, e aí acabam que não fica aquela coisa não concreta, porque é fake news para cá, fake news para lá. Esse ano, na última vez eu tive um papo com um amigo, e aí ele falou assim, nossa, esse cara entrar, esse tal de Bolsonaro vai ter uma ditadura, meu amigo, a gente tem que ir embora do Brasil. Aí eu falei, cara do céu, será que é mesmo? Eu, assim, estava na faculdade ainda pensando, falei, cara do céu. E aí, o que eu vejo hoje, cara? A economia vai continuar girando, pessoas vão continuar nascendo, pessoas vão continuar casando, separando, e eu te falo que isso é o que movimenta o mercado imobiliário mais do que não a decisão política ou quem está no poder, porque o que movimenta é a demanda, né? Demanda por imóveis, o construtor vai lá, pega o crédito, lógico que é uma alteração ali na taxa de juros, vai às vezes atrapalhar ou ajudar, vai sim, mas o que manda é a demanda. E aqui, em Goiânia, a gente tem uma demanda muito grande, porque todo ano chegando muita gente, todo ano nascendo muita gente, todo ano pessoas casando e separando, e isso é o que faz girar tanto o nosso mercado quanto os dos outros nossos clientes, né, que estão acompanhando aqui a gente. Tá bom? E passo a palavra para o Mateusão. Filipão, eu vou fazer o seguinte, irmãos. Na verdade, minha bateria já está aqui quase acabando, velho. iPhone é barriga. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Eu queria, na verdade, já chamar a gente para o encerramento da live, mas eu queria, Filipão, que você colocasse aquela história, cara, que eu acho que ela cabe muito bem para esse momento político que a gente está falando, que você contou para mim e para o Wallace. O Wallace também já conhece, porque é aquela história da MyBroker falando do tempo que o imóvel foi comprado lá em 1000 e fração. Fala aí para a galera, irmão. Conta isso aí. Sim. Como né, eu falei no início, hoje eu estou na MyBroker Imobiliária, é uma imobiliária que me enche de orgulho por vários motivos, entendeu? Talvez seja pelo cuidado que eles têm com a capacitação das pessoas que estão entrando para trabalhar com eles, entendeu? Eles fizeram um vídeo institucional, até um vídeo que está aí no meu Reels, se vocês depois quiserem assistir de uma forma bem detalhada, ele está bem montadinho, mas em resumo, o que significa? Eles fazem uma hipótese de uma pessoa que comprou um imóvel em 1987, que coincidentemente é o ano que eu nasci, o ano em que a nossa Constituição da República foi escrita. Olha para você ver. Quem comprou o imóvel em 1987, ele passou por várias crises. Ele passou, primeiro, por uma inflação galopante, que só veio a ser controlada ali em 92. Ele passou por um confisco de poupança, né? Lembra aí do governo Collor. A crise dos países, dos tigres asiáticos, né? Que sempre foram países que ajudaram muito a economia brasileira por importarem commodities. Você entendeu? A gente teve ali, mais para frente, em 2008, a crise do mercado financeiro imobiliário nos Estados Unidos, né, de seguro, a quebra do Lehman Brothers. Quem diria, né? Uma coisa que a gente não imagina no Brasil, porque como os juros é muito alto, o lucro dos bancos é altíssimo, nos Estados Unidos alguns bancos quebraram, você entendeu? E o imóvel, ele foi imune a todo esse tipo de crise. Depois a gente vê com a crise política em 2013, né? Quem não lembra aqui, começou com 20 centavos, o gigante acordou, foi uma quebradeira geral, Copa do Mundo, a pessoal revoltado, e o seu imóvel só valorizando. Em 2014, uma crise política que começou ali com escândalos, né, de corrupção, mas uma crise política que ensejou o impeachment, né, de uma presidente, que é coisa pior, né, para investidores do que um impeachment, né, seja ele qual for o investimento. Então, assim, a pessoa que comprou esse imóvel lá em 87 passou por isso tudo, e diferente de quem investiu no mercado financeiro, ganhou muito, perdeu muito, a pessoa que comprou o imóvel está segura,
tá com casa própria, tá morando com a família. Se precisar, né, num aperto aí, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm empresas, a pandemia deu um golpe muito forte, né, em muitas empresas aqui no Brasil. Ela tem ali um porto seguro, porque o imóvel está só valorizando. Então, assim, quando a gente puxa a sardinha, né, para o nosso mercado, não é desmerecendo os demais mercados, não. É para mostrar que o investimento em imóvel é um investimento sólido, ele é um investimento seguro, que te dá garantia. No último caso, de você ter um lugar para você estar com a sua família, né? Um porto seguro, um verdadeiro porto seguro. Esse videozinho tá aqui no Rios, ele tá também no perfil da MyBroker Imobiliária, né? No perfil oficial. Então, assim, é uma coisa que a gente traz para mostrar que o mercado imobiliário, gente, diferente de outros mercados, ele oscila, mas a oscilação você acompanha, você recupera, o investimento ele nunca vai ser perdido totalmente igual em outros investimentos, né, que a gente tem aí paralelo, desde os mais conservadores até os mais arrojados, investir em imóvel ainda continua sendo a opção de mais segurança, mais solidez. Vale ressaltar que essa oscilação que Filipão falou aí é a oscilação de taxa de juros, tá? Porque o imóvel, eu e meus dois amigos aqui, na verdade, eu nunca vi nenhum cliente, nem nenhum corretor falar, rapaz, aquele imóvel ali foi vendido inicialmente por 100 mil e agora ele está valendo 50, 10 anos depois. Eu nunca ouvi. Uma partezinha, Matheus, para isso acontecer, não é uma eleição presidencial ou qualquer coisa do tipo, não. É só se acontecer uma invasão alienígena, começar a explodir tudo. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Para a gente poder resumir aqui para vocês, pô, foi muito produtiva a nossa live hoje, irmãos. Eu fiquei muito contente com esse projeto que agora eu vou para deixar registrado. Meu negócio é registrar. É missa de corpo presente, como diz o ditado. A gente tem um projeto instaurado aqui para vocês, tá? Vou me comprometer com esses dois caras. Se eles não puderem, eu vou negociar com eles para a gente fazer pelo menos até o final do ano de 2022 mais duas lives, uma em novembro e outra em dezembro, para vocês poderem ir acompanhando de fato essa ascensão, esse movimento do mercado imobiliário em nossas cidades, sempre com temas muito relevantes, não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Mas a mensagem que eu quero deixar final aqui para vocês, independente de partido político, independente de quem vai ser o novo presidente do país, né? Imóvel é uma das maneiras mais seguras e que te trazem mais independência quando se fala de investimento. E, atrelado a isso, você vai ter sempre do seu lado a palavra que eu gostei muito que Felipe trouxe hoje aí, a imunidade que o imóvel tem. Ele é inteiramente imune a momentos complicados de crise. Felipe trouxe por si só aí, né? Momentos complicadíssimos que a economia do nosso país passou. Nós passamos por uma pandemia violenta, né? Onde tivemos muitas empresas que quebraram, nós tivemos muitas pessoas que também, né, infelizmente, vieram a óbito. Na verdade, isso seria o primeiro motivo, né? Muito triste, esses acontecimentos. Mas o mercado imobiliário, ele se sobressaiu. E foi o mercado imobiliário, sem dúvida nenhuma, eu falo isso aqui para vocês, que sustentou economicamente o Brasil durante esses 2 anos pandêmicos de crise realmente fortíssimas. O mercado imobiliário esteve à frente, tá, da nossa economia. Eu quero agradecer a Felipe, quero agradecer ao Wallace, vocês dois, meus irmãos. O Felipe, no dia dele de trabalho, na correria, com família, com esposa, com filho, se disponibilizou a estar aqui. O Wallace também na correria, com a imobiliária, treinamento. Muitas casas para vender em Goiânia. Mas, irmãos, nossa missão é gigantesca, por isso que a gente está aqui até esse horário, trazendo esse conteúdo. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, tá certo? Que vocês me deram de aceitar esse convite. E o projeto está lançado. Basta vocês quererem. Tamo junto, Golden Boy. Conte sempre comigo. Né, eu acho que eu já falei isso muitas vezes, mas eu fico muito grato. É uma coisa nova para mim. Eu mesmo é a primeira vez que eu estou participando, você entendeu? Então, assim, eu fico satisfeito. Isso, nós vamos colher muitos frutos. E mais ainda, as pessoas que nos acompanham vão colher frutos melhores ainda. Por quê?
elas vão ter conteúdo gratuito, feito de uma forma marota, com amor, porque a amizade aqui é genuína. Então, assim, tudo que precisar, pode contar com o doutor aqui. Tamo junto, meu querido. Matheusão, e para agradecer aqui, finalizar, eu quero agradecer, né, a oportunidade que você nos deu, que você nos chamou aqui, porque aqui você é o cara que entende da live. Eu falei, cara, vou colar no Matheus porque ele é o cara do digital. E é isso aí, é um dos caminhos que o mercado imobiliário está trilhando, é muito digital. E 3 coisas que eu separei para falar aqui para o próximo ano. Quem compra terra não saiba investir, aproveite as boas oportunidades de investimento do mercado imobiliário e dos outros mercados e trabalhe muito, porque é o trabalho, é o estudo, é a educação que vai mudar o Brasil, não é partido A nem B. Obrigadão, Matheus, obrigado, Felipe, obrigado, pessoal, que acompanhou a gente aí, sucesso para vocês, bom descanso, e a gente vai se encontrar aqui mais vezes, porque o nosso projeto, nós estamos comprometidos com a educação, para mudar o Brasil através dessa ferramenta. Obrigado, pessoal. Era isso que eu queria ter a certeza, se vocês iam abraçar esse projeto. Tamo junto mesmo, irmãos? Tamo junto? Tá registrado, hein? Tá registrado. Mateusão, aqui a gente gosta muito de falar. Tamo junto e misturado. Ah, meu irmão. Fechou. Obrigadão, irmãos. Obrigadão. Fala, Wallace. Fala, mano. Um lema nosso aqui. Tudo nosso, nada dele. Nós estamos juntos, é só o começo. Galera, muito obrigado. Boa noite para vocês aí. Fiquem com Deus. Mês que vem tem mais, viu? Acompanha aí os nossos perfis aqui no Instagram. Tamo junto.